Amém. Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Dia maravilhoso que o Senhor fez. Amém. O texto que me foi passado, trago um abraço também da igreja da metrópole. Um abraço para todos. Biritiba Mirim, né? Amém. O texto que me foi passado, amados, foi 1 Timóteo, capítulo 3. Texto do apóstolo Paulo. Primeira Timóteo, capítulo 3. Amém? Aleluia. Pai querido, fala conosco, Senhor. Precisamos de Ti, Pai. Sem Ti nada podemos fazer. Espírito Santo, direciona tudo para a Tua glória. Amém. Amém. 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 2 em diante, diz assim: É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho com os de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Amém. O apóstolo Paulo, nesta carta, que é uma carta a Timóteo, seu filho na fé, ele dá algumas instruções para quando Timóteo for chamar líderes para trabalhar com ele. Eu vou falar a palavra líder para não ficar... Então, líder abrange todos nós. E ele então aqui ele chama, e ele faz uma lista. Olha, Timóteo, as pessoas que para trabalhar com você tem que ser assim, moderado, sensato. Ele está falando de integridade moral. E mais ainda, está falando de caráter. Agora, o apóstolo Paulo, ele fala essa palavra num contexto... Se você for ver o contexto inteiro, por que ele fala isso? É porque o apóstolo Paulo tem uma preocupação de onde que está o coração do líder. E aqui tem uma pergunta embutida, que eu entendo que é super importante para quem é liderança. Que no decorrer da ministração eu vou falar. E é também importante convém a gente fazer um apanhado da liderança de Israel, para a gente entender esse ponto, por que o apóstolo Paulo, ele dá essa lista para Timóteo. Porque se a gente for ver bem, lá no Antigo Testamento, Israel convivia com vizinhos, tinha assim, rei e Deus, Deus e rei. Para essas nações vizinhas, eles tinham o mesmo conceito. Então, rei e Deus não tinha diferença para os sumérios, para os fenícios, para os egípcios, faraós egípcios. Eram considerados como deuses. Só que para Israel isso era inconcebível. E os profetas de Israel batiam forte nessas nações.
Israel tinha rei, mas o rei, ele não tinha nem terra. Levíticos 25, 23 vai falar que Deus fala, a terra é minha. E os profetas, eles batiam forte. Só que Israel, ele começou numa decadência espiritual por causa do coração. 400 anos de juízes, sem falar do Egito, já vamos pegar de juízes para cá. Entra o Reino Unido, 120 anos, 40 anos de reinado para Saul, 40 para Davi e 40 para Salomão. 120 anos de reinado do Reino Unido, um só território, um só povo, um só Deus. Começa o declínio espiritual por causa do coração. Quando Salomão deixa o seu reinado, termina melancolicamente seu reinado, começa bem, mas termina melancolicamente, passa o reinado para o seu filho Roboão, e quando ele passa o seu reinado para o filho Roboão, ele vai se aconselhar, olha, primeiro erro de um líder, ele vai se aconselhar, e ele pega 2 conselhos, correto? Ele pega o conselho do pessoal, dos anciãos, com experiência, com bagagem, com um viver no ministério, e ele vai se aconselhar com os amiguinhos da faculdade, e ele pega o conselho dos amiguinhos da faculdade, porque come pizza junto, porque sai junto, porque tem mais intimidade, porque tem mais proximidade, porque tem mais afinidade, e ele descarta o conselho dos anciãos e cata o conselho dos mais jovens. E aí Israel racha no meio. Israel até hoje nunca mais foi o mesmo. Roboão fica com 2 tribos, Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém, só fica com Benjamim e Judá. Reino do Norte, 19 reis. Quem assume já era um cara que foi falar com Roboão, Jeroboão. Ele faz uma guerra civil, racha Israel no meio, 19 reis. Desses 19 reis, nenhum foi fiel a Deus, do Reino do Norte. Israel, capital, Samaria. Israel nunca mais é o mesmo, por causa de um conselho de um líder que não teve sabedoria para ouvir mais os experientes. Ele ficou com um conselho que Israel rachou no meio. Aqui está a primeira lição para a gente tirar desse texto que Paulo fala a Timóteo. Com quem que você está se aconselhando? Você tem um conselheiro, uma pessoa que você se abre, uma pessoa que tem uma bagagem, tem uma experiência. O líder muitas vezes precisa se desabafar. E louvado seja Deus pela minha esposa, mas nem tudo eu posso descarregar com ela. É muita coisa. Então nós precisamos de alguém experiente, que o Espírito Santo, se você não tem, que o Espírito Santo mostre uma pessoa em que possa confiar para você derramar sua alma, falar aquilo que está aqui dentro. Pessoas que vão te entender, que vão te aconselhar, porque um conselho errado, amados. Aqui, Israel rachou no meio e nunca mais foi o mesmo. E Jeroboão, então, ele assume o reino do norte. O profeta falou, você vai assumir, por causa de um erro. Ele assume. Mas o coração dele também não estava em Deus. Olha só o que é a liderança. Num belo dia ele vai sacrificar. Mas ele não podia sacrificar, porque ele era rei. Quem tinha que sacrificar era o sacerdote. E Deus levanta então um profeta jovem para falar com ele. Levanta um profeta jovem para falar com ele.
e fala: esse altar vai rachar no meio e as cinzas vão ser derramadas. Você não podia sacrificar, você é rei. Quem tem que sacrificar é o sacerdote. Muitas vezes a gente quer fazer coisas que não é da nossa alçada. A gente não tem dom para isso. E aí quer abraçar tudo, quer fazer tudo, a gente acaba se perdendo, a gente acaba tirando o lugar daquele que era para fazer. Jeroboão, então, ele faz isso e Deus dá uma palavra pesadíssima. E a liderança de Israel começa a caminhar com Deus numa decadência espiritual. Você sabe qual a primeira consequência? E chega num ponto, é nessa época que surgem os profetas para falar para o povo: se arrependam, volte ao Senhor, volte aos caminhos do Senhor, volte aos caminhos do Senhor. Você não está no caminho correto, volte para os caminhos do Senhor, Deus te levantou. Você está armando contenda, você está armando divisão, volte para os caminhos do Senhor. Os profetas falando. Os profetas pré-exílio, depois os pós-exílio foi pior. E quando chega em Malaquias, amado, por isso que Deus dá uma palavra pesadíssima para os líderes. Porque o povo não queria saber de andar com Deus. Se você quiser abrir comigo em Malaquias, Deus dá uma palavra pesadíssima para a liderança. Deus levanta os profetas num tempo de decadência espiritual da liderança. A gente precisa entender isso. Então, Israel vivia com esse povo. Eles viviam com esse povo que tinha Deus e rei, e rei e Deus no mesmo conceito. Eles achavam depois, na decadência espiritual, que poderia fazer o mesmo. Mas os profetas batiam pesado e começaram a falar para eles: se arrependam e voltem para o caminho do Senhor. E Deus fala assim, no capítulo 2 de Malaquias, versículo 2: se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importam com a honra devida ao meu nome. É uma palavra pesadíssima para a liderança, não é para o povo, é para a liderança. É uma palavra de conserto. Voltem, porque vocês não me ouvem. Amado, a gente faz muitas coisas assim mas a liderança, ela tem que saber que tem prioridades. E a prioridade da liderança é ouvir a Deus. É ouvir aquele sussurro suave. A gente tem que sair dessa correria, sabe? Sair dessa frequência. Se você não ouve a Deus, a gente se perde. A gente entra no automático. A gente entra naquela coisa, sabe? Vocês não me ouvem, não se importam com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor. Em Isaías, mesma coisa. Isaías lá foi no comecinho quando Deus levantou Isaías. Se você não quiser abrir, eu leio aqui. Isaías capítulo 1, é a mesma coisa. Porque Isaías vem para falar contra essa liderança que não queria saber de caminhar com Deus, ele queria saber de
que eu levo nessa história de andar com Deus? O que eu ganho, afinal de contas, de ser filho de Abraão? Essa era a questão aqui. Uma questão moral. Decadência moral, integridade moral. Começaram a casar com outras mulheres estrangeiras. É o que Paulo está falando aqui. Ser mulher, ser fiel à sua esposa, ser fiel ao seu marido. É o que Paulo fala para Timóteo. E aqui no capítulo 1 de Isaías, versículo 2, é a mesma coisa. Isaías fala: escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque é o Senhor quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Eles se revoltaram contra mim. E aí Deus se queixa, que fala até que o boi conhece o seu dono e obedece. Ele fala aqui no versículo 3, o jumento, mas Israel não tem conhecimento. Israel não me obedece. Israel não caminha comigo com o coração inteiro. Não é coração perfeito, é coração sincero. Coração, Senhor, pode mexer. Reconhecer que precisa do Espírito Santo. Reconhecer que temos um coração realmente dado a se desviar. Todos os dias, colocar o coração diante de Deus. Eles perderam, e mais, perderam o que é terrível na liderança. Perderam o que é terrível na liderança, que é o quê? Credibilidade. Malaquias capítulo 2, versículo 7 e 8, olha só, que terrível quando você perde a credibilidade. Malaquias capítulo 2, versículo 7, diz assim, Malaquias 2, 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar o quê? A instrução. Porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e por meio da sua instrução, levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Aqui tem uma chave. O que é que Deus, Ele preserva no nosso caminhar? Malaquias diz aqui. Porque Deus levantou duas instituições para contrabalancear o rei no Antigo Testamento. Quais eram as duas outras instituições? Sacerdócio profético. É como aqui no Brasil, os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. É mais ou menos para a gente entender como é que era funcionar o mecanismo de Israel. Só que essas duas classes começaram em decadência. Mas Deus não queria preservar a instituição, Ele preserva a aliança que eles quebraram. É a aliança que Deus preserva. E como é que a gente preserva a aliança? Hoje. Tendo o coração inteiro diante de Deus. A liderança buscando a Deus, tentando discernir a voz de Deus, que não é tão simples. Essa frequência que a gente entra nessa correria, não dá. Onde está o nosso coração? Amados, a grande pergunta que o texto eu leio esse texto de Paulo, de 1 Timóteo, que fala de integridade moral, de caráter e muito mais, para a liderança, está aqui enroscada uma pergunta, porque no livro de Jó, amados, no livro de Jó, eles vão cultuar a Deus numa reunião como essa, e Satanás vem junto, vocês sabem da história.
E é Deus que começa o diálogo com o diabo. Viste meu servo Jó? Viste o meu líder Jó? O meu pastor Jó? Viste o meu filho Jó? Reto, justo, que se foge do mal. Olha que 3 qualidades tremendas. Amado, Satanás não brinca em serviço. Sabe o que ele fala para Deus ali? Também, desse jeito que você faz com ele, até eu te serviria. Essa é a questão. Você cerca ele de bens, casa, bom salário, tudo de bom e do melhor. Assim até eu. Mas Deus conhece o coração e Deus ele fala, então, ele não me serve por causa disso. É isso que Satanás joga na cara de Deus. Ele só te serve porque você dá tudo para ele. Essa é a grande questão da igreja hoje. A gente vê na igreja, é isso. Onde está o nosso coração? Falei, pode tocar em tudo que ele tem então. E Jó não blasfema. Mas Satanás volta para Deus. E Deus fala, tá vendo? Ele continua comigo. Não. Mas qual que é o bem maior? Não é o ter, é a vida. Pode tocar. Pode tocar. A mulher de Jó não aguenta, né? Ela... Pô, você vai continuar indo na igreja assim, meu? Amaldiçoa e morre. Larga esse Deus. Porque uma grande pergunta está aqui para nós, liderança, embutida aqui, que é o seguinte. Porque Satanás fala para Deus, você só serve ele porque você paga mensalão, paga petrolão. É por isso que a grande questão é, você serve a Deus por aquilo que ele é ou por aquilo que ele te dá? Responda para Deus aí, você e Deus. Seja sincero. Pelos dois, Senhor. Amém. Se você colocar, se realmente nosso coração estiver, eu sirvo a Deus por aquilo que tu és, Senhor. Aleluia. Glória a Deus pela tua vida. Porque senão nós precisamos voltar. Porque a grande questão, a grande pergunta aqui é isso para a liderança e para a igreja. Muito mais para nós, liderança. Por quê? Você serve a Deus por aquilo que Ele te dá ou por aquilo que Ele é? Essa é a questão. Essa é a questão. E mais, Malaquias, ele pega pesado porque a primeira coisa que a decadência de uma liderança começa a afetar, sabe qual que é? Família. Por isso que em Malaquias Deus fala, eu detesto o divórcio, porque vocês são infiéis no casamento. Os profetas começaram a pegar pesado com as outras nações, mas eles começaram a fazer o mesmo, os sacerdotes, começaram a pegar outras nações, começaram a casar com mulheres estrangeiras. E a primeira coisa que acontece com a decadência de uma liderança, a família começa a se diluir. Esse é o grande problema. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, quando você começa a não dar honra para Deus, aqui no versículo 6, capítulo 1, de Malaquias, a honra já não vai mais para Deus. Ele fala assim, o filho honra o pai, o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Porque quando a gente começa a caminhar,
começa a caminhar com Deus, a gente entra no automático. E acha que vai, sem parar para ouvir, sem parar para colocar a vida diante de Deus. Fala, ó Senhor, eu tenho isso, eu preciso ser mexido aqui. E aí começa a passar para a igreja, O filho honra o pai, o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Porque quebraram a aliança, não davam ouvidos. Aqui no capítulo 2, deixa eu ver aqui, no versículo 13, diz assim: há outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choros e gemidos, porque Ele já não olha para a oferta nem aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Aqui não interessa se alguns teólogos falam, é a igreja, é Israel. A gente tem que trazer para o nosso contexto. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o Espírito? E porque somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência suas roupas, diz o Senhor dos exércitos. A ruptura na família é clara aqui, uma ruptura espiritual. A ruptura na família, e aí começa a vir uma terceira coisa. Primeiro, não ouvir a Deus. Segundo, que não dá honra. E terceiro, porque o coração já não estava em Deus. O terceiro ponto da liderança complicada, a gente tem que deixar de lado aquilo que nos rouba prioridades. Porque se a liderança não tiver prioridade, amado, a gente se perde. O que te rouba prioridade? Por isso que a lista de 1 Timóteo é pesada. Fala de integridade moral e caráter. Porque Paulo, ele prezava, porque ele conhecia coração da liderança de Israel. E ele traz muita coisa aqui que tinha caído com a liderança de Israel. Mas é interessante que ele já começa aqui já orando, né? Olha que legal. Já antes de fazer essa lista, ele já começa orando. No capítulo 2 ele fala assim de Timóteo: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões. A prioridade de Paulo. Ações de graças em favor de todas as pessoas, mas isso, para quem é líder, tem que ser modo de vida, não pode ser uma coisa aqui, depois terça, depois eu vou no culto quinta, então quinta eu oro, aí eu vou no culto depois só domingo, então domingo ou à noite. Isso é estilo de vida. Porque o coração que ama, que tem a Deus como Senhor, é por causa de Ti, não é por aquilo que o Senhor me dá. Eu sei que o Senhor me abençoa demais. Saúde. Mas é por causa do Senhor, entende? Se não for isso, amado, a gente vai se cansar no meio do caminho. É por causa dEle, por Ele. É o escravo lá em Êxodo 21.
quando, de tempos em tempos, Israel dava alforria para os escravos. No 7º ano, ele teria que sair, liberdade. Mas quando aquele escravo amava o Senhor, hoje eu vejo essa rapaziadinha com um brinco na orelha, eu lembro do escravo do Antigo Testamento. Deixa eu ficar, eu amo o Senhor, não é por aquilo que o Senhor me dá, é pelo Senhor. Aí ele furava a orelha e colocava um brinco na orelha do... E aí sabia que aquele escravo já estava alforriado, mas ele estava com o seu Senhor, não por o que o Senhor dava, mas por amor ao seu Senhor. Por amor ao seu Senhor. Deixa eu ficar. Mas a liderança aqui do apóstolo Paulo está igual Juízes 17, amado. Sabe o Juízes 17? Lembra a história de Mica? Que ele pega o dinheiro da mãe lá e depois a mãe acha. E aí ele fala, mãe, fui eu que peguei o seu dinheiro. Ele falou, oh, glória a Deus, louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, pelo dinheiro. E ora. E ele tinha dinheirinho, ele faz uma capelinha, que em chácara tem muito disso, em Biritiba está cheio de chácara que tem, a gente vai, esses dias eu estava numa chácara, uma católica lá, ela tem uma capelinha lá, cheia de santo, que ela ora lá. Isso é comum, Mica fez uma capelinha, fez uns santos lá, comprou uma estola sacerdotal, comprou um quipá, um menorá, que veio lá, e estava passando lá um recém-saído do seminário de Judá. Quer ser meu sacerdote? Casa, comida, roupa lavada, salário por mês. Eu falei, opa, é aqui mesmo que eu vou encostar. E o último versículo de Juízes 17, o último versículo diz assim: Senhor, me faça bem. É isso. O que ele queria? Me faça bem, Senhor. Me faça bem. Juízes 17, o último versículo diz: só me faça bem. É isso, amados. A Bíblia diz que Ele nos criou para a glória dEle. Eu acho que quando Paulo fala aqui nessa lista aqui, além do coração, Paulo também, eu creio, pelo que eu entendi do contexto, e lendo, relendo, a gente precisa de um choque de renovar nossa mente, entende? Renovar nossa mente. Porque a gente tem que fazer a pergunta para Deus: Deus, eu estou caminhando com o Senhor, mas eu estou no caminho certo? Eu estou no caminho certo? Onde que você quer chegar com tudo isso? Porque tem hora, amados, que a gente olha para a igreja, fala sério, não dá um misto de desânimo e medo, um temor, porque as pessoas, parece que você prega, louvado seja Deus, que muita gente abraça e começa, mas tem muita gente que está na igreja, amado, aí quando você vai aconselhar num problema profundo, você vai ver que ela não entendeu nada. Aí você tem que falar para Deus: Deus, será que eu estou no caminho certo, Deus? Porque é terrível. E Paulo fala: olha, você precisa, aqui, Timóteo, as pessoas que você vai trazer para... É um esboço, né, de líder que teme a Deus, na verdade, né? Essa lista aqui, que inclui ser marido de uma mulher só, porque já tinha ser moderado, ou seja, não ser exagerado. É uma lista até que, se for ver bem, falou, nossa, mas que coisinha mais para líder, mas ser sensato, recatado. Como é que vai ser vestido na igreja? Tem isso, né? Amado,
O altar é lugar de jogar lama para fora, não é lugar de trazer lama. Você tem que jogar, porque já a igreja está de olho. É lugar de jogar lama. E aí Paulo vai dando essas coisas aqui, falei, nossa, mas tem umas coisas até que... Mas aí você vai ver, no contexto nosso da igreja, tem tudo a ver. Simples. Simples. Isso é simples. Deus me perdoe, mas pregar com um relógio de ouro, pastor, sabe aquelas coisas, amado, não sei, não cabe na igreja de Deus, entende? Não tem a ver. Não tem a ver essa coisa exagerada, essa coisa... Estou fazendo apologia à pobreza não, viu? Mas é... Seu hospitaleiro, apto para ensinar. Aqui está certo, Paulo está falando para o Timóteo que ele ainda ia escolher as pessoas. Ele estava na igreja de Éfeso, que era uma igreja nova. Ele estava, ó, Timóteo, quando você for chamar as pessoas para trabalhar com você, vê bem o caráter, a integridade, mais do que sabedoria, mais do que ser inteligente, eloquente, vê bem o caráter, se é isso, meu coração em Deus. Mas para a gente que já está, isso aqui não cabe, amados. Fala sério. Você que é líder, você que é liderança, que quer ser sensato, simples, hospitaleiro, como assim? Cordial, inimigos de conflitos, pessoas que só quer, amado, maledicência é um pecado terrível, você ficar falando por trás. Isso aí divide a igreja de Deus, a igreja de Jesus, amor. Então, essas coisas que a gente vê, para quem já está, é uma lista até que... Aí ele vai falar sobre ensinar, apto para ensinar. O líder que não... Conhecimento, saber o que está falando, segundo a palavra de Deus, não segundo a sua... E também aqui, se você virar umas folhinhas, acho que em Tito capítulo 1, também fala sobre... Só umas folhinhas para frente, em Tito, capítulo 1. No versículo 9 ele fala, ser apegado à palavra fiel. Está falando da liderança, do bispo aqui, mas é para líder, todos os líderes. Ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Não tem como ser líder se você não tem tempo para tirar, para estudar a palavra, entende? Não tem como ser líder se você não tira um tempo para meditar, pensar no que você leu, pensar no contexto, meditar naquilo que tem na igreja, nosso contexto hoje, pós-moderno. Porque não se iluda, a igreja perdeu a proeminência. Basta um domingão, feriado prolongado, a igreja fica vazia. As praias, ó, lotadas.
igreja perdeu aquela... Quem tinha isso era a igreja católica, que quando dava uma quinta-feira de Corpus Christi, todo mundo... Esses dias eu fui comprar um negócio lá na praça lá, e eu vi a igreja católica saindo com meia dúzia de bandeirinha com o santo, porque perdeu, amado. Essa geração que está vindo agora, eles não estão acompanhando a geração. E isso, na nossa comunidade, na igreja de Jesus, acontece. Se você não tiver firme, a geração que vem atrás, ela vai também, ó. Tchau. E Tito fala, olha, ser apegado à palavra fiel, é o valente de Davi lá, o Samar, que agrudou a espada dele. Amado, palavra e oração na vida do líder é estilo de vida, não pode ser quando está pipocando a coisa. Quando está pegando, aí, Senhor, vai... É todo dia, estilo de vida. Porque por isso que Paulo fala, olha, renove a sua mente, que senão o sistema vai te engolir, Romanos 12 ele fala. Se você não renovar a sua mente, segundo a palavra, o sistema te engole. E você, pior, você quer trazer o sistema para dentro da igreja, porque lá funciona. Aqui é sobrenatural, aqui não tem esse negócio de funciona, não funciona. É o Espírito Santo que rege. Mas se você não dá tempo para o Espírito Santo, você não tiver tempo para o Espírito Santo, você não parar para ouvir, como é que a gente vai dirigir? Se você não tira tempo, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a sã doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer, porque convencer os que contradizem este ensino. E tem, amado, tem gente que vem com umas conversinhas que se você não tiver firmado, você cai na conversa, porque às vezes você pega, esses dias eu fui aconselhar um cara, um 71 nato, um cara com uma lábia que, amado, eu vou te falar, eu me aposentei agora, eu trabalhei 31 anos como investigador de polícia. Eu sei que estelionatário, se você dá, ele leva até seu óculos. E esse cara, eu fui aconselhar ele já sabia. E ele veio com o ensino fundamentado na palavra, porque assim dá certo, pastor, na igreja. Para ele dar certo. O que mais aqui? Não dado ao vinho, não violento, que governe bem a sua própria casa. Nós temos experiência lá em 1 Samuel, Eli. Deus chamou a atenção de Eli porque não governava a sua casa. E olha no Antigo Testamento, se fosse hoje, misericórdia, louvado seja Deus que não é assim. Hofni e Finéias foram ceifados, não teve... Porque o coração deles não estava no caminhar com Deus. E Deus avisou Eli, você não educa seus filhos, você não cuida bem de sua casa. A casa de Deus... Se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja, que o líder não seja recém-convertido, cheio de orgulho, para que não incorra na condenação do diabo. É Roboão. Lembra que eu falei de Roboão? Líder novinho, vai se aconselhar com os amiguinhos da faculdade, em vez de pegar uma liderança experiente. Em vez de ouvir, olha, ouve lá o seu pastor, ouve lá quem está tomando conta de você, ouve lá uma pessoa experiente.
Aí ele fala de testemunho de fora, amados. Uma das preocupações maiores de Paulo é com relação, nem tanto com a igreja, mas com relação à sociedade que estava em volta. Porque hoje a gente quer ficar num guetinho fechado. Ah, louvado seja Deus, aqui é muito legal, aqui só tem irmão aqui. A gente sai para fora, e a gente tem que ser igreja também aí fora. Dá testemunho lá fora. E aqui ele fala, olha, é uma preocupação, porque senão vai cair naquela palavra que Jesus fala em Mateus 5, do 13 em diante, que ele fala assim, Mateus 5, vocês precisam ser sal e luz, porque senão vocês vão ser pisados, vocês vão ser ridicularizados lá fora. Vai ser pisado, você não é sal nem luz, você não salga, você não é quente nem frio, é morno. Vai ser pisado e jogado fora. A lista de Paulo é... Aí ele fala de... Aqui, ele está falando dessa lista aqui, mas no capítulo... Aqui no capítulo 2 também... De 2 Timóteo... Ele vai falar uma palavra interessante para nós nesse contexto aqui. Ele fala assim, deixa eu ver, capítulo 2, versículo... Vamos ler do versículo 20 em diante para entender. Olha, ele fala assim, ora, numa grande casa não há somente utensílio de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. 2 Timóteo 2:21. 2 Timóteo 2:21 diz assim: assim, pois, se alguém se purificar, olha o conserto, olha o arrependimento, está chamando arrependimento. Se alguém se purificar, será utensílio para a honra, santificados ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. O que nos qualifica para a obra de Deus não é o expertise, a inteligência, todo mundo sabe disso, não, é você ser inteiro diante de Deus. Falou, Senhor, até falar tudo, Senhor, não tenho capacidade nenhuma, Deus, me ajuda. Ser sincero com Deus, se arrepender. Paulo está falando, olha, se você andar com o coração inteiro diante de Deus, porque a gente está nessa coisa aqui, mas quem faz é Ele. Aleluia. Porque que se nós quisermos caminhar segundo o que nós temos de visão e tal, não vai demorar muito, vai virar um clubinho social. Todo mundo querendo só a minha bênção, a minha bênção, a minha bênção. No particular. Mas ele fala, assim, pois, se alguém se purificar destes erros. Ele não está falando de perfeição, está falando que todo mundo erra, ele já está afirmando, amado, você vai errar, mas a questão não é essa. A questão é, você vai para Deus em arrependimento? Ou às vezes quando até um irmãozinho vem falar com você, fala, esse irmão para falar comigo, soberba. Se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor. Vai estar preparado para toda obra, toda boa obra. Toda boa obra. Por quê? Porque Ele tem a gente em alta conta, amados. Deus, Ele nos tem em alta conta. Ele quer que a gente ande por inteiro. O que está te roubando prioridade de ouvir a Deus? De andar com Deus?
Onde está seu coração? Porque Deus nos ama demais, amado. Em Malaquias 3,16 ele diz assim: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. Malaquias 3,16. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Vá até Ele. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão minha propriedade particular. A menina dos olhos de Deus é a igreja, amado. Minha propriedade particular. Naquele dia, prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, eu o pouparei como o homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aleluia. É Ele, é por aquilo que Ele é, não é por aquilo que Ele pode dar. Em Abacuque 17, versículo 3, capítulo 3, versículo 17, diz assim, Abacuque 3,17, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que a colheita de oliveiras decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam dos apriscos, nos currais não mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças. Em Hebreus capítulo 13, eu quero fechar com 2 versículos. Que Deus, em Hebreus capítulo 13, diz assim, Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz assim, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo, do contrário isso não trará proveito nenhum para vocês. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos, porque eles zelam pela alma de vocês. Líder que não ora, amado, a gente vai ter que dar conta da igreja, ou não? Como quem deve prestar contas. Que possam fazer isto com alegria, e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito para vocês. E 2 Timóteo, no capítulo 2, capítulo 2, diz assim, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, Paulo falando a Timóteo, participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Fiel é esta palavra, Paulo fala. Se você quer ser líder, ótimo negócio se você deseja. Mas veja das responsabilidades. Veja a responsabilidade. Veja o que está tudo em jogo. Porque nenhum soldado se envolve com serviços alheios. O que te rouba a prioridade?
A prioridade é ouvir a Deus. É estar com o coração inteiro diante dEle. Nenhum soldado em serviço envolve negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Quem te chamou? Você tem convicção do seu chamado? Seu coração queima por aquilo que você faz? Uma das características do chamado é porque você tem que amar aquilo que você faz, amado. Porque Deus não vai chamar uma pessoa que fazer o que você não gosta, com pessoas que você não gosta, num lugar que você não gosta. Mas Deus conhece a nossa estrutura, como nós crescemos, como nós fomos desenvolvendo, em que família que você cresceu, qual a sua cultura, o seu nível social, intelecto, tudo. Ele vai colocar você, vai encaixar você na obra que você vai se sentir, oh, louvado seja Deus, eu encontrei. Mas enquanto você estiver no lugar errado, sacrificando, sendo que não é para sacrificar, as coisas vão se espalhar pelo chão, você vai ficar. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Há muita alegria no ministério, mas também há luta e sofrimento. Você começa a entrar na vida das pessoas, você começa a viver as vidas das pessoas. Você começa a ver que a sua vida é um mar de rosa perto das pessoas. E é nesse contexto que Paulo vai falando. E Paulo fala no versículo 14 aqui, ó. Dá testemunho solene diante de Deus. Relembre todas estas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, por isso não serve para nada, só para prejudicar os ouvintes. Igreja, o que Deus colocou no meu coração com relação a esse texto foram 3 coisas. Ouvir a Deus. Deus é prioridade, se nós somos líderes. Ouvir a Deus. A prioridade é tentar ouvir a voz dEle. Segunda coisa, amados. Coração inteiro diante dEle todo dia, porque nós pecamos todo dia. E terceira coisa, por que eu estou andando com Deus? Só que nós entendemos o que Ele é. Não, Senhor, eu vou ainda porque eu preciso, eu quero a minha bênção, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Não é pecado, amados, mas se você colocar à frente do que Ele é, nós vamos estar igualzinho, só mudou de uma religião que não tem imagem para outra religião. Você acaba de fazer de Deus um ídolo. Percebe o caminhar com Deus? É por aquilo que Ele é, digno. É por aquilo que Ele é, digno de deixar se desgastar por Ele. Porque afinal de contas, quem ganha somos nós. Amém? Vamos orar? Ele é digno, é por Ele, para a glória dEle. Vamos orar, feche teus olhos, fala com Ele aí. Deus maravilhoso, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai,
por esta manhã, por este dia maravilhoso que o Senhor fez, pelas nossas vidas, ó Deus, pela Tua presença, Pai, em nosso coração, através do Teu Espírito Santo, pelo Teu grande amor, Deus, que estamos longe de compreender, Senhor, este amor tão grande, a Tua bondade, a Tua misericórdia que se renova a cada manhã em nossas vidas, a Tua graça, a Tua palavra, Senhor, que é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, a Tua presença gloriosa, Deus, que nos traz o ânimo, nos renova, todas as vezes, Deus, que nós vamos com o coração inteiro diante do Senhor, colocando todos os nossos medos, receios, agruras, o Senhor nos renova, o Senhor nos fortalece. Deus, que nós não caímos nos pecados, Senhor, dos líderes de Israel, Pai, que são exemplos para nós. Milagres maravilhosos o Senhor fazia, Deus, mas eles não tinham o coração diante do Senhor. Queriam caminhar com as próprias pernas, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor. Livra-nos disso, Pai. Livra-nos, ó Pai, de queremos caminhar, Deus, à margem do Senhor. Deus misericordioso, dá-nos sabedoria, Pai. Dá, Senhor, um renovo na nossa mente, Pai, para saber, Deus, que nós precisamos tirar um tempo, Senhor. Tempo, Pai, para ouvir a Tua voz, sair dessa frequência maluca, Pai, que nós vivemos, Deus. Tempo para ouvir a Tua voz, ó Senhor. Ser inteiro na Tua presença, para podermos levar, Senhor, a Tua palavra, Pai, com discernimento, com temor, com amor, a cada irmão, a cada irmã da nossa comunidade, Pai. Com alegria, servir com alegria, Pai. Com sabedoria, com discernimento, ó Deus. Com temor para obedecermos a Tua palavra, a Tua voz. Deus abençoa cada um dos meus irmãos, ó Pai. Com discernimento, com entendimento, Deus, para tirar um tempo para sempre estar aos Teus pés, para ouvir a Tua voz, discerni-la e obedecer. Deus, o Senhor conhece cada coração aqui, Pai. Nós temos a intenção, Deus, de glorificar o Teu nome, de Te exaltar, não mais do que isso, Senhor, porque a igreja é Tua. Continua dando direção a nós, ó Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por tantos milagres que o Senhor tem feito nesta comunidade. Obrigado, Senhor. A Ti toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. Glória a Deus, aleluia. Louvado é Teu nome, Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, queridos. É uma questão